Irmãos e irmãs, amigos, amigas, simpatizantes da nossa doutrina. É com muito carinho, com muito amor que mais uma vez nos reunimos, em nome de Deus, através desse canal criado pelo Grupo Espírita Francisco Xavier, para lermos um trecho do nosso Evangelho, refletirmos um pouco sobre ele e logo após fazermos as nossas preces e irradiações. Então vamos nos preparar, respirando bem profundamente, acalmando bem nossos corações, serenando as nossas mentes, para, com muito amor, com muita humildade, elevando nossos pensamentos ao Pai, abrirmos naquela página reservada a todos nós. Caiu para nós a instrução dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, é o item 9, do capítulo... O capítulo é 13º, capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E para nós, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontra encerrada nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai o que tendes de melhor. Os infelizes, dai porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis talvez, seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. Então, qual será vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnado no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outros é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai.
Irmã Rosália, Paris, 1860. Já tenho um material suficiente para refletirmos, né, sobre a caridade material e a caridade moral. Sem dúvida, ambas são importantíssimas, ambas imprescindíveis para nosso crescimento, para nossa evolução espiritual. Mas eis que a caridade moral, aquela que nós não precisamos absolutamente ter nenhum bem, é aquela caridade de perdoar, a caridade de ouvir, a caridade de olhar, porque nós estamos nos acostumando a enxergar esses pobres, miseráveis, esses que perambulam pelas ruas, pedindo, implorando, comendo restos, a não enxergarmos esses irmãos, como se eles não existissem, fossem invisíveis. Isso faz bem, porque aí eu não preciso me preocupar. Não, eles não existem. Eles existem, meus queridos. Existem, são nossos irmãos. Existem e são filhos de Deus, que da mesma forma que nós. Claro que a gente pode sempre dizer, cada um colhe de acordo com aquilo que semeou. Sim. Mas vai saber se nós já não semeamos mal e tivemos que colher o quê? A miséria, a dor, a doença. Isso é comum a todos nós. Esse Pai misericordioso e bom não fez por capricho João mais feliz que Pedro, Maria com muita sorte, Eva sem nenhuma. Não é assim. Deus é justo. Ele criou leis e nós, ao infringirmos as leis, essas leis de Deus, que regem o universo e equilibram o universo, a gente vai ter que passar. Mas não é por isso, porque esses irmãos estão colhendo o que plantaram, que a gente vai passar ao largo. Sim, se sensibilizar. Que irmãos somos esses? Lembram daquela parábola, né? Quando ajudaste a cada um desses irmãos, era a mim que ajudava, Jesus disse. Então, meus queridos, nós não podemos abdicar dessa possibilidade, a possibilidade da caridade, tanto material, porque essa material é importantíssima também. As duas são imprescindíveis, as duas estão no mesmo patamar. Só que a caridade material, ela supre momentaneamente, eu sei, as necessidades básicas de muitos que estão passando fome, que não têm teto, que têm frio, não têm vestes, não podem estudar, não possuem trabalho. Sim, a caridade material, ela supre em breves momentos, eu sei, né? Toda essa gama de sofrimento. Mas ela é imprescindível, porque, vamos combinar, mesmo a gente não tendo muito, sempre sobra alguma coisa. A gente pode dividir alguma coisa. Ah, eu não vou me alimentar como eu poderia para ajudar. Que coisa boa! Se você puder fazer isso, é bom para ti, é bom para mim. Quando eu abro mão do meu conforto, do meu lazer, para reservar, destinar àqueles que menos têm, àqueles que mais sofrem, um pouquinho do meu tempo, um pouquinho do meu olhar, um pouquinho, sabe do que, meus queridos? Do meu amor. É o amor. Esse amor rege tudo. Por isso amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso fazei aos outros aquilo que vocês gostariam que fizessem para vocês. E é isso que nós temos que primar. É coisa difícil de se entender. Cristo falou muitas coisas por parábolas, mas as máximas da moral, essas estão bem claras há 2000 anos já, muito claras.
não precisou de interpretação, como nosso querido, né, Kardec fez. Ele interpretou, compilou, né, formatou, né, a nossa doutrina de acordo com a moral cristã, com a moral que o Cristo deixou. Por isso que ele disse que meu Consolador viria no tempo certo. E veio, né? Quando o homem já estava melhor, quando o homem já estava preparado, tudo. Se nós estudarmos história, a gente vai ver que as coisas se encaixam. Sim, é chegado o momento, né? Infelizmente, ou felizmente, no início desse século, nasceu Kardec, em 1805, se eu não me engano, ainda vigorava em muitos lugares, principalmente na Europa, alguns países, muito mais que em outros, na Espanha, Portugal, Itália, na França também alguma coisa, né? A Santa Inquisição, e ela terminou em 1820. Novos ares, ventos novos, para trazer a boa nova. E o Kardec, que nasceu nesse século, né, importantíssimo, ele preparou para nós, né, essa doutrina abençoada, que tanto nos traz alegria. Ela nos traz uma coisa importantíssima, que é a esperança, porque ela nos explica por que aquele irmão veio cego, aleijado, desprovido de discernimento, com uma dificuldade muito grande financeiramente. Por que aquele outro veio com tantas coisas? Esse é um planeta de provas e expiações, e a nossa doutrina mostra, aqui ainda vigora o mal. Sim. Por isso a nossa luta diária em fazer o bem, em querer o bem, em mentalizar o bem, porque se tudo começa e inicia nas nossas mentes, é lógico que nós temos que pacificar as nossas mentes, acalmando, perdoando. Essa caridade moral, ela é abençoada porque ela permite que a gente se coloque no lugar do outro. Ter compaixão, entender que aquele que está momentaneamente errando, momentaneamente passando tantas privações, momentaneamente porque são breves espaços aqui encarnados, em seguida estaremos livres já desse corpo, né? E em condições de entender o que aconteceu. E como o próprio texto remete, imaginemos daqui a um tempo a gente na erraticidade, aquele período que antecede uma outra reencarnação, depois de uma encarnação aqui, depois do desenlace do corpo, do espírito, o espírito lá encontra irmãos que aqui na Terra ele virou o rosto. Encontra irmãos aqui na Terra que pediu, pelo amor de Deus, alguma coisa, a gente nem olhou. Não existia. Eu não queria ver. Então, meus irmãos, vamos aproveitar. Eu sei que a gente não pode fazer a modificação do mundo sozinho, mas é como aquele pássaro na floresta incendiada, levando uma gota de água pelo bico, e perguntar, mas é aí? Ele diz, eu estou fazendo a minha parte, vamos fazer a parte da gente. Caridade material, imprescindível. Caridade moral, então nem se fala. E essa, meus irmãos, da gente cumprimentar as pessoas, da gente olhar as pessoas, da gente dizer e orar por elas, porque essa caridade moral, ela tem essa parte
que é muito importante. Da oração, nós podemos olhar para a pessoa que está sofrendo e às vezes a gente está com o bolso vazio, às vezes a gente não tem o que fazer, a gente já olhou, a gente já cumprimentou, mas a gente pode rezar, a gente pode fazer mais, a gente pode pedir que os bons espíritos assistam essa criatura, que é nosso irmão. Ele pode estar perdido, está. Ele pode estar desesperado, está. Ele pode achar que não tem mais saídas, e muitas vezes é assim. Mas nós podemos fazer a nossa parte, aquela do pássaro na floresta, levando uma gota de água. Nós podemos rezar, nós podemos orar pedindo, Senhor, dá-lhe forças. E que irmãos sejam guiados. Se eu não tenho nada para dar, que irmãos que tenham sejam direcionados para ajudá-los. Isso é maravilhoso, isso nós podemos fazer sempre. Então essa caridade moral, a caridade de perdoar sempre, porque isso nós já conhecemos, essa lição nós conhecemos, ela retira dos nossos ombros, né, toneladas de ressentimento. Vamos pacificar nossos corações, vamos pacificar nossos relacionamentos, vamos pacificar nossa existência aqui na Terra, ajudando, amando, orando. Já dizes que amanhece o dia agradecendo ao Pai, passando o dia pedindo forças, me ajuda, Senhor. Por que, meus queridos, por que tudo isso? Porque a gente tem que se conhecer, a gente tem que olhar para dentro de si mesmo e dizer, meu Deus do céu, eu sem meu Pai, sem a assistência espiritual dos bons espíritos, eu nada sou. Então pedir para que a falange espiritual de Francisco Xavier nos ajude, para que nos proteja, para que ilumine nossos caminhos, para que Jesus possa fazer esse trabalho maravilhoso dentro de cada um de nós também, né? Encaminhando espíritos bons. Por isso a importância da reconciliação. Vamos nos reconciliar com Deus, nosso Criador. Vamos nos reconciliar com nossos espíritos protetores, com aquele espírito que desde o nosso nascimento está do nosso lado e às vezes a gente não dá bola para ele, ele está nos falando as coisas e a gente nem está. Vamos ouvi-los, vamos dar a importância que eles possuem de nos ajudarem, de nos fazerem melhor. E a gente gradativamente fazendo isso, se reconciliando, amando, perdoando, pedindo perdão, porque não é só perdoar, é pedir perdão, nós erramos muito. E a gente erra, às vezes, sem querer, e é isso que a gente tem que entender. Quantas pessoas erraram com a gente, não queriam nos ferir, nos feriram. Aí, nunca mais, que isso? Que infantilidade é essa? Jesus, há 2000 anos atrás, diz que nada mais de olho por olho, dente por dente, né? Porque se isso continuasse, nós íamos terminar como? Todos cegos e sem dente. Não. Nós temos que perdoar, porque o perdão faz bem, não só àquele a quem perdoamos, mas a nós, porque a gente para de andar com aquelas ideias fixas. E vamos, meus queridos, sempre que possível, orar por todos, inclusive aqueles que estão bem aquinhoados, para que eles saibam dar um direcionamento adequado às suas posses. Vamos, porque nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que esta prova da riqueza, ela é difícil. Não é fácil superar, nós sabemos, nós já estivemos nessas condições, nós sabemos disso. Então, vamos reconciliarmos com o nosso Criador, com os nossos amigos queridos espirituais, com aqueles que nos cercam, com aqueles que estão ao relento, com aqueles que sofrem, aqueles que estão nos presídios, enfim, com todos os nossos irmãos, porque somos todos filhos de Deus. É maravilhoso, né, queridos, a gente poder ler um trecho do nosso Evangelho e sentir essa tranquilidade, essa paz que só
Jesus Cristo poderia nos dar, dado a sua grandiosidade, a sua iluminação, a sua evolução. Foi um privilégio ter estado com vocês. Fiquem bem. Amigos, vamos passar agora para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Nesse momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja.